Olá, obrigado por prestigiar aqui o meu canal, onde eu abordo temas sobre direito do trabalho, coisas que eu aprendi e continuo a aprender ao longo de mais de 30 anos de vivência na área. Nesta aula eu vou falar sobre NR, ou Norma Regulamentadora. A gente ouve falar, segundo a NR tal, conforme a NR 6, conforme a NR 15 ou em algum documento, às vezes não entende muito bem. Então eu vou dar uma abordagem geral do que são as normas regulamentadoras, tá bom? Vamos lá. Bom, primeira coisa, qual é a fonte das NRs? Lá na CLT, no capítulo 5, que trata sobre o tema da segurança e da medicina do trabalho, nos artigos 154 a 223, ele traz várias normas sobre segurança e medicina do trabalho, tá? Vários artigos tratando sobre EPI, sobre a obrigatoriedade de exames médicos, de composição de uma CIPA, de medidas de prevenção que o empregador é obrigado a observar, fala sobre alguns critérios de edificação dos locais de trabalho, iluminação, conforto, como devem ser as instalações das máquinas e equipamento, fala sobre atividades insalubres e perigosas, fala sobre interdição ou embargo de estabelecimento, caso a empresa deixe de observar estas normas e coloque em risco a saúde do trabalhador. Então a empresa pode ser interditada ou embargada. E fala também de outras peculiaridades, tá? Lá no capítulo 5, no artigo 200, ele fala o seguinte: além daquelas normas todas que nós falamos, né? Além de todas as normas que já estão compostas aqui, o artigo 200 ele fala que cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares às normas de que trata este capítulo, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade ou setor de trabalho. Então, a depender de cada atividade, maior risco, menos risco, mais empregados, menos empregados, ela deve obedecer também normas complementares. Tá? Então, em razão disso, o Ministério do Trabalho ele publicou essa portaria número 3214 em 8/6/1978, onde ele traz uma série de normas regulamentares, ou seja, uma série de normas complementares, que complementa lá o capítulo da CLT, e ele descreveu 37 NRs nesta portaria. Esta portaria aqui é uma portaria muito detalhada, no meu ponto de vista, é uma legislação até avançada, no sentido de prevenir acidentes e doenças do trabalho. Para você aprender toda essa NR aí, todas as 37 NRs, caberia quase um curso de um ano, vamos dizer assim. Eu fiz curso de técnico de segurança em 1985 e tive a oportunidade de estudar, nem todas, mas uma boa parte destas normas. Então, o que é? Qual a definição de NR? Então, ela traz o seguinte, olha, são disposições complementares ao capítulo 5 da CLT, consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos tanto pelos empregadores como pelos empregados, com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho. Este é o objetivo de todas as normas regulamentadoras. E aí, como é que a gente faz para consultar? Onde é que estão essas normas regulamentadoras? Então, eu coloquei este link aqui. Este site é ligado ao Ministério do Trabalho, tá? Que você consultando este link, você vai ter acesso, então, a todas as normas, tá? Este é o site da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, ligado, hoje não é mais Ministério do Trabalho, né? Hoje é uma Secretaria do Trabalho, ligado ao Ministério da Economia, né? Nós estamos gravando essa aula aqui em janeiro de 2020. Tá? E aqui ele traz, por exemplo, todas as normas. Por exemplo, começa com a NR1, que trata de disposições gerais.
Depois vem a NR2, que fala sobre inspeção prévia no local de trabalho. NR3 fala sobre embargo e interdição do local de trabalho. NR4, que fala sobre o SESMIT, né? Ou seja, quantos profissionais a empresa precisa ter para cuidar da segurança e da medicina do trabalho. Fala da NR5 e assim sucessivamente, tá? Então aqui você entrando nessa página aqui, você vai observar que nós temos 37 normas, tá? Então é como eu falei, é uma legislação muito detalhada, tá? Para você se aprofundar aqui, você tem que estudar bastante, ou até fazer um curso aí de, sei lá, de 1 ano, por exemplo. Por exemplo, estamos entrando aqui nesta NR32, que fala sobre a segurança e saúde no trabalho em serviço de saúde. Então, você vê aqui que ela tem 37 páginas. Ela traz uma série de normas, tá? Uma série de normas. Então, cada NR, dependendo aí da sua atividade, do seu interesse, você pode acessar aqui. Por exemplo, a NR29 fala do trabalho portuário. Você tem a 30 que fala do trabalho aquaviário. Você tem normas aqui que são normas mais gerais, né? Por exemplo, a NR número 5, que trata da CIPA, por exemplo, você conhece a CIPA. Então, basicamente, toda empresa deve observar a NR5. O NR6, que fala do EPI. Basicamente, toda empresa tem que fornecer algum tipo de EPI para o seu trabalhador. E você tem normas que são específicas, por exemplo, NR10, somente para as atividades do serviço de eletricidade, né? Então, essa é a função das NRs, ela vem complementar o que a CLT não dispõe, tá certo? Então, esse é o caminho. Você tendo interesse, você entra aqui neste site e vai consultando todas as normas, tá? Mas, independentemente disso, eu queria dar alguns exemplos assim, mais gerais de regra previstos nas NRs. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a NR1, que fala sobre disposições gerais. No item 141, ela fala que é dever do empregador informar os trabalhadores os riscos existentes nos locais de trabalho. Então, a empresa admite o trabalhador. Se for uma atividade que tem algum tipo de risco, ela vai ter que passar todas as informações para ele, sinalizar os locais que tem algum tipo de risco, dar treinamento sobre como utilizar, por exemplo, um EPI, ou como fazer a ligação de uma máquina, como funcionar uma ferramenta, tá? Então, a empresa tem essa obrigatoriedade. O item 142, por exemplo, da NR1, ela fala que é dever do trabalhador em usar os EPIs sob pena de auto faltoso. Ou seja, a empresa é obrigada a fornecer o equipamento de produção individual, o EPI. Mas é a obrigação do empregado em utilizar. Se ele não utilizar, se ele for negligente, ele pode ser demitido por justa causa, por exemplo. Outro exemplo, NR6, que trata do SESMIT. Você já deve ter ouvido falar do SESMIT, fala com o pessoal do SESMIT, coisa assim, né? Então, o que é isso aqui? Então, no item 4.1, ele fala o seguinte, olha, que é dever das empresas que possuem empregados pela CLT manter serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Qual é a finalidade do SESMIT? Promover e proteger a saúde do trabalhador, tá? Então, essa NR, por exemplo, ela traz lá o quadro 1 e quadro 2, e a depender, por exemplo, da quantidade de funcionários, qual é a atividade da empresa, qual é o risco da atividade, se é uma atividade de risco leve, médio ou um alto risco, ela pode ter obrigação de ter mais ou menos gente formando esse serviço especializado, no SESMIT. Então, ela pode ter lá técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, auxiliar de enfermagem, enfermeiro do trabalho e médico do trabalho. Então, tem empresa que, como a atividade é leve, tem poucos funcionários, ela só precisa ter um técnico de segurança, que vai observar essas regras. Se ela for uma atividade um pouco mais de risco, médio risco, talvez ela tenha que ter um técnico e, por exemplo, uma auxiliar de enfermagem. Ou se for uma atividade de alto risco, então ela tem que compor o SESMIT com vários profissionais. Às vezes até mais do que um técnico de segurança.
tem que ter engenheiro, auxiliar de enfermagem, enfermeiro e médico do trabalho, tá? Esse engenheiro é sempre engenheiro especializado em engenharia do trabalho, tá? Então está previsto aqui na NR número 4. A NR 5, até a gente já falou alguma coisa, que prevê o quê? Regulamenta toda a CIPA, como é que funciona, como é que constitui, quem está obrigado a fazer. Por exemplo, no item 5.6, ela fala que a CIPA deve ser composta por representantes do empregador e também representantes do empregado. Por exemplo, lá no item número 5.8, ela veda a dispensa arbitrária do eleito para a CIPA, desde o registro da candidatura até um ano após o final do mandato. Ou seja, abriu a eleição da CIPA, a empresa vai constituir a nova CIPA. Qualquer trabalhador que tiver interesse em participar, ele vai lá, eu quero me registrar como um candidato. A partir do momento do registro, ele já tem estabilidade. Se ele for eleito, se ele não for eleito, acabou a estabilidade, não existe. Mas se ele for eleito, seja na qualidade de suplente, ou seja na qualidade de titular, ele vai exercer o mandato de 12 meses e depois ele vai ter uma estabilidade de mais 12 meses. A empresa não pode demitir, a não ser que por motivo de justa causa. Tá? Tem outras questões também econômicas, mas aí são outros detalhes, que a empresa poderia demitir por questões econômicas também. Mas nunca havia ser muito aplicado isso aí. Tá? Aí ela traz no quadro 1, 2 e 3, todo um regramento, a depender do segmento, quais devem compor, por exemplo, a CIPA. E ela traz lá que vários deles, a partir de 20 empregados, já devem compor a CIPA. Às vezes, por exemplo, com um membro, então um membro do empregado, um membro do empregador, e para cada membro titular você tem um suplente, conforme o risco da atividade, se ela tem muitos trabalhadores ou poucos trabalhadores. Tá? Então, esses quadros aqui, eles trazem as regras de dimensionamento da CIPA. Por exemplo, nós temos a NR6 também, que trata dos equipamentos de proteção individual. O item 6.2, por exemplo, ele fala o seguinte, que o EPI, seja de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação, que a gente chama de CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, alguém que quer fabricar e quer vender um EPI, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é aprovar esse EPI lá no Ministério do Trabalho. Tá? A finalidade é saber se realmente esse equipamento ele protege a saúde do trabalhador. Então, somente sendo aprovado, vai ser expedido esse certificado de aprovação e aí sim ele pode tanto colocar à venda como pode ser utilizado. Né? Qual a implicação de não ter um equipamento sem o CA? Por exemplo, a empresa pode ser penalizada, pode ser multada, ou, por exemplo, numa perícia de insalubridade, se o médico ou o engenheiro encarregado, o perito, né, encarregado do laudo, verificar que o equipamento não tem aprovação, ele pode informar que ó, esse equipamento não tem a finalidade de proteção, porque não tem o CA, então eu vou considerar a atividade insalubre, por exemplo. Tá? Então, todo equipamento tem que ter o CA. E aí o anexo 1, ele traz aqui a lista de todos os equipamentos, tá? Indicados para proteção de cabeça, proteção de olho, de face, audição, respiratório, tronco, membros superiores e inferiores. Tá? Você tem alguma dúvida sobre qual equipamento fornecer aí na sua empresa, por exemplo, ou o que você deve utilizar? Então você vai aqui na NR6, vai lá no anexo 1 e dá uma olhada lá na lista do tipo de equipamento indicado para proteção. Nós temos, por exemplo, a NR número 7, que trata do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. É um programa também que praticamente todas as empresas têm. Tem lá, por exemplo, no item 731, ele fala que compete ao empregador custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao programa. Então, a empresa não pode repassar qualquer ônus para o empregado. Por exemplo, pagar um exame. Não existe isso aí. Isso é obrigação da empresa. Tá? E no item 741, por exemplo, ele fala que o PCMSO, que é o Programa, né, de Controle Médico e Saúde Ocupacional, ele deve incluir
entre outros, a realização obrigatória dos exames médicos, admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional. Então a empresa admitiu o trabalhador, tem que fazer lá o exame admissional. Periodicamente, tem atividades que é 1 ano, tem atividades que é a cada 2 anos. Ela é obrigada a passar o empregado por esse exame periódico, para saber se está tudo bem, se a saúde dele continua boa, se ele continua com a capacidade laborativa completa. Né? Retorno de função, por exemplo. O trabalhador ficou afastado pelo INSS durante 1 ano. Quando ele tem alta, a empresa é obrigada a fazer esse exame de retorno. Mudança de função, outro exemplo. O trabalhador cumpria a função no escritório, mas ele foi, por algum motivo, mudou para a fábrica. As condições de trabalho mudam. Então a empresa é obrigada a fazer. Como estava a condição dele antes de mudar. E vamos acompanhar como é que está a condição de saúde dele após a mudança de função. Você pode ir para uma atividade um pouco mais de risco, né? Que tem um pouco mais de risco para a saúde. Então, antes de mudar, precisa fazer um exame. E o exame demissional. Então, a empresa demite o funcionário, é obrigada a fazer o exame demissional. Tem algumas exceções em questão de tempo aqui. Às vezes, o exame periódico foi feito em menos de 90 dias. Tem algumas coisas específicas. Aí estaria dispensado de fazer o exame demissional. Então, está tudo previsto lá na NR número 7. Outra NR também que é importante é a NR número 9, que trata sobre uma coisa chamada PPRA. Você já deve ter ouvido isso aí, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O que é isso? Então, o item 9.1.1, por exemplo, ele fala aqui da obrigatoriedade do empregador em elaborar e implementar programa de prevenção de riscos ambientais visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores. Tá? Então a empresa lá vai pegar o seu profissional, o seu engenheiro do trabalho, o seu médico do trabalho. Se ela tiver desobrigada de ter esses profissionais, ela então contrata esses profissionais, um deles, né? Que tanto o engenheiro como o médico, eles podem fazer o programa, o PPRA. Então ele vai fazer uma inspeção na empresa, vai verificar quais são as condições, se as máquinas estão bem instaladas, se existe algum risco, se aquilo lá pode causar algum dano para o trabalhador. E se for assim, ele deve indicar quais são as medidas necessárias para que a empresa mantenha o ambiente dentro de um controle que não cause risco de acidente nem de doença ao trabalhador. Então ele faz uma série de recomendações neste programa e a empresa é obrigada a executá-las, tá? O item 9.2.1.1 ele fala, por exemplo, que o PPRA ele vai ser efetuado sempre que necessário ou pelo menos uma vez no ano. Então, a cada ano, no mínimo, a empresa deve fazer uma nova avaliação do PPRA. Ou, vamos supor que teve uma grande mudança na empresa. O último PPRA foi feito há 6 meses. Mas se teve uma grande mudança na estrutura, nas máquinas, etc., a empresa é obrigada a renovar para saber se as condições de riscos permanecem as mesmas, se piorou, se precisa ter alguma medida complementar para reduzir os riscos e etc. Tá? Outra NR famosa é a NR número 15, que ela trata o quê? De atividades e operações insalubres. Você já ouviu falar sobre insalubridade. Então, por exemplo, no item 15.2, que trata do adicional de insalubridade, ela fala que o adicional de insalubridade é de 40% do salário mínimo quando a insalubridade for em grau máximo. Ou seja, é um risco elevado. Então, a empresa, um risco elevado de causar o quê? Causar dano à saúde do trabalhador. Então, a empresa paga 40% do salário mínimo. 20% do salário mínimo quando a insalubridade é em grau médio e 10% em grau mínimo. Tá? E nesta NR aqui, ela traz vários anexos, vários quadros, várias tabelas detalhando o que será considerado atividade e operação insalubre em seus níveis. Tá? Então, como eu falei, a portaria 3214, que relata as 37 NRs, ela é bem detalhada e cada NR também tem vários detalhes, quais são as obrigações da empresa, do trabalhador,
Por exemplo, aqui o adicional de insalubridade. Como é que eu sei se eu pago 40%, 20% ou 10%? Bom, tudo isso aí vai ser feito no laudo. Novamente, vai um engenheiro ou um médico do trabalho na empresa, ele vai fazer um laudo, vai verificar as descrições da NR e ele vai enquadrar. Olha, esta atividade aqui é uma atividade de risco pequeno. Então, você vai pagar 10% de adicional de insalubridade. Ou, esta atividade aqui é uma atividade de grau de risco máximo. Você vai ter que pagar 40%. Ou ele vai concluir que não, nessa atividade não existe. As condições são salubres, ou seja, não existe insalubridade. Então, a empresa está desobrigada de pagar. Temos a NR16 também, como por exemplo, tratando das atividades e operações perigosas. Em síntese, o que é atividade e operação perigosa? Então, ela considera perigosa atividades e operações, por exemplo, com explosivos, que utilizem explosivos na sua atividade, ou que tenha exposição a inflamáveis, ou nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial, que é basicamente todo vigilante que trabalha lá nos termos da Lei 7.102, os trabalhadores aqui de energia elétrica, que trabalham expostos à energia elétrica, trabalhadores que utilizam a motocicleta como ferramenta de trabalho, por exemplo, os motoboys, trabalhadores que estão expostos a radiações ionizantes ou radioativas, por exemplo, operadores de raio-x. E conforme o caso, se realmente for considerada atividade perigosa, o empregado tem direito a um adicional de 30% incidente sobre o salário, enquanto que lá a insalubridade é sobre o salário mínimo, o adicional de periculosidade é sobre o salário base, aquele salário registrado em carteira. Tá? Então, a norma regulamentadora também traz a NR17, também importante, que fala sobre ergonomia. Ah, mas o que é ergonomia, Rogério? Então, lá nos itens 17.1, 17.1.1, 17.1.2, por exemplo, ele vai falar o seguinte, da obrigatoriedade do empregador em avaliar e adaptar as condições de trabalho, no sentido de proporcionar o máximo de conforto, segurança e eficiência do trabalhador. Em relação a quê? Em relação a levantamento de pesos, em relação a transporte e descarga de materiais, em relação ao mobiliário, em relação aos equipamentos que você utiliza, as condições ambientais e organização de trabalho. Por exemplo, você vê que em determinada movimentação de carga, você vê que os trabalhadores usando aqueles carrinhos manuais. Para quê? Para não suportar o peso, né? E não trazer consequências lombares, problemas lombares. Você vê, por exemplo, quem utiliza muito teclado, o descanso de punho, por exemplo. Quem trabalha com vídeos, o vídeo tem que ter uma altura que seja confortável para o empregado, para você não ficar olhando para baixo. Então, essa ANR ela trata sobre essa relação entre o empregado e as condições de trabalho e equipamentos. Tá? Uma série de normas. E aqui, por exemplo, o anexo 2, ele trata aqui, estabelece parâmetros mínimos que o empregador deve observar, por exemplo, no trabalho em teleatendimento, telemarketing. Então, quem trabalha em call center verifica lá que tem uma série de normas, por exemplo, descanso de 10 minutos, pausas de 10 minutos ao longo da jornada. Quem utiliza fones tem uma série de recomendações, cadeiras, por exemplo, tem uma série de especificações, descanso de braço, etc. Então, essa NR ela trata sobre essas questões. NR24, por exemplo, que fala das condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, por exemplo, no item 24.2.2, ela fala lá que deve ser atendida a proporção mínima de uma instalação sanitária para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração, separadas por sexo. Por exemplo, você tem lá 20 trabalhadores ou menos, tem 5 trabalhadores, porque é fração, tá? 20 ou menos. Então, você tem que ter, no mínimo, um banheiro masculino e um banheiro feminino. Então, conforme vai aumentando aqui, a NR também trata desses assuntos, você vai tendo que fazer mais instalações sanitárias para atender uma quantidade maior de trabalhadores. Então, está tratado tudo nesta NR24. Aí, o item 24.4.2, por exemplo, ele fala que todos os estabelecimentos devem ser dotados de vestiários. Quando a atividade exija a
a utilização de vestimentas de trabalho, ou que seja imposto o uso de uniforme cuja troca deve ser feita no próprio local de trabalho. Então, essa é uma condição. Se a empresa exige essa troca de uniforme, ou utilização de uniforme, então ela deve ter instalado lá vestiários, logicamente aqui também separado por sexo. Lá nas normas também temos a NR 28, né? Que trata o quê? Fiscalização e penalidades. Para cada item que você descumprir de todas as normas, das 37 normas, você vai ser penalizado conforme o grau da infração. Se for uma infração pequena, você vai ter uma multa, vai ser aplicada conforme a infração que você cometeu, tá? Então essa NR ela trata sobre tudo isso. Então é isso, pessoal. Então eu quis trazer aqui hoje uma ideia do que é a NR, né? Você tem lá o link para você consultar, se você tiver interesse em se aprofundar. Eu dei alguns exemplos que são aplicados aí mais comumente nas empresas, que a gente ouve falar, CIPA, SESMIT, PCMSO, PPRA, tal, salubridade. Então fica aqui a ideia, se você tiver interesse em se aprofundar neste importante tema, né, que é de obrigação obrigatória para todas as empresas brasileiras, tá? Eu terei outros vídeos aí falando sobre insalubridade, falando sobre periculosidade. Dá uma olhadinha aí, continua acompanhando o nosso canal aí, indica para alguém que você acha que possa ter interesse na matéria, tá? Eu me despeço aqui nesta aula e a gente se vê em outra oportunidade, tá bom? Sucesso, até mais!